Curiosidades sobre abelhas. 1. As abelhas são capazes de reconhecer rostos humanos e podem lembrar deles por muito tempo. 2. As abelhas se comunicam umas com as outras através de uma dança complexa, que indica a localização de fontes de alimento. 3. As abelhas operárias são todas fêmeas e são responsáveis por coletar o néctar das flores, produzir mel e cuidar das larvas da colmeia. 4. A rainha das abelhas é a única fêmea capaz de se reproduzir, e ela pode colocar até 2.000 ovos por dia. 5. As abelhas são capazes de voar a uma velocidade de até 24 km por hora. 6. As abelhas são atraídas por flores de cores brilhantes, especialmente o azul e o violeta. 7. As abelhas são responsáveis pela polinização de mais de 1/3 dos alimentos que consumimos, incluindo frutas, verduras e nozes. 8. As abelhas são capazes de reconhecer padrões e formas, o que as ajuda a encontrar flores com mais facilidade. 9. As abelhas podem reconhecer flores que já foram visitadas por outras abelhas, e se a fonte de alimento já estiver esgotada, elas não perderão tempo visitando-a novamente. 10. As abelhas são capazes de trabalhar em equipe e são muito eficientes na produção de mel, que é uma fonte de alimento importante para elas e para os seres humanos. 11. As abelhas são capazes de controlar a temperatura interna da colmeia, mantendo-a em torno de 35 graus Celsius, independentemente da temperatura externa. 12. As abelhas possuem um órgão especializado na coleta de pólen, chamado de corbícula, que fica localizado nas patas traseiras. 13. O mel produzido pelas abelhas é um alimento rico em nutrientes, como açúcares, vitaminas e minerais. 14. As abelhas têm sido usadas na medicina tradicional há milhares de anos, e seus produtos, como mel, própolis e geleia real, têm propriedades curativas e anti-inflamatórias. 15. As abelhas são capazes de detectar e se proteger de predadores, como formigas, aranhas e vespas. 16. O zumbido das abelhas é produzido pelo movimento das suas asas, que batem cerca de 200 vezes por segundo. 17. Algumas espécies de abelhas são solitárias, ou seja, não vivem em colmeias, mas em ninhos individuais. 18. As abelhas são capazes de produzir cera, que é usada para construir os favos da colmeia. 19. As abelhas são tão importantes para a agricultura que muitos agricultores contratam apicultores para colocar colmeias em suas plantações para garantir uma boa polinização. 20. As abelhas estão ameaçadas pela degradação do meio ambiente, pelo uso indiscriminado de pesticidas e pelo aquecimento global, o que pode ter consequências graves para a produção de alimentos e para a biodiversidade. 21. Existem mais de 20.000 espécies de abelhas no mundo, com diferentes tamanhos, cores e hábitos. 22. Algumas espécies de abelhas são capazes de produzir mel sem ferrão, como a abelha jataí, nativa da América do Sul. 23. As abelhas são capazes de voar mesmo em condições adversas, como chuva e vento forte. 24. O mel produzido por diferentes espécies de abelhas tem características distintas, dependendo das flores e plantas que elas visitam. 25. As abelhas são capazes de reconhecer e diferenciar as cores das flores, o que as ajuda a encontrar o néctar com mais facilidade. 26. As abelhas africanas, também conhecidas como abelhas assassinas, são uma espécie agressiva e perigosa, responsável por várias mortes em humanos. 27. As abelhas são importantes para a polinização de plantas medicinais, como a própolis, que tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. 28. As abelhas são capazes de se adaptar a diferentes ambientes e climas, desde florestas tropicais até regiões de deserto. 29. As abelhas são capazes de reconhecer a localização da colmeia mesmo a grandes distâncias, usando referências visuais e olfativas. 30. As abelhas são animais sociais e trabalham em equipe para garantir a sobrevivência da colmeia. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.